tarde a todos. Vamos iniciar mais um estudo do Gênesis à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer um estudo extra, sem ser um estudo sequencial do que o que a gente já vem fazendo, né, seguindo o Gênesis bíblico, mas hoje um estudo extra que vai trazer para nós um pouquinho aí do panorama da evolução do espírito desde o princípio inteligente até a sua evolução em espírito puro, né? E também uma perspectiva de evolução mais vinculada com a filosofia, a religião, trazendo desde o Gênesis bíblico até o advento do espiritismo. Então, a evolução em dois sentidos: o ser que precisa evoluir, no caso nós, e como, né, qual manual que eu consigo seguir para conseguir essa evolução tão almejada aí por nós. Antes de iniciar, vamos fazer uma prece rogando a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliem nesse curso, né, no curso do nosso estudo de hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, benfeitores amigos, ilumine este momento em que estamos aqui à disposição para estudar um pouco sobre o Gênesis bíblico, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, melhorar a nossa vida, nossos costumes, colocar em prática tudo que aqui foi passado. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, o estudo de hoje foi baseado em uma parte da resposta da questão 540 de O Livro dos Espíritos. Nós intitulamos esse estudo com o nome, né, Do Átomo ao Arcanjo. Então, toda essa perspectiva de evolução, desde a nossa criação até a nossa evolução máxima, né, de espírito puro. Vamos então na nossa pergunta que inspirou este tema, questão 540 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo ou irrefletido? Resposta dos espíritos: alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crê que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo espiritual. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então, nosso estudo de hoje é baseado nesta parte da resposta dos espíritos à questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Bom, o que essa frase vem dizer para nós, né? E fica claro ali também na explicação dos espíritos. Uma lei de harmonia. Lei de harmonia, né? Então,
nós temos, devido ainda à nossa limitação, a necessidade de separar as coisas, né? Nós separamos as matérias na escola para a gente aprender melhor essas coisas ainda segregadas, mas à medida que vamos estudando e observando mais, percebemos que na natureza tudo se coordena com uma lei universal, né? Com uma lei que nós chamamos também de lei natural. Nós também costumamos separar e falar de lei divina, nós falamos da lei do amor, mas enfim, quando se fala desta harmonia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, essa resposta dos espíritos está querendo dizer para nós sobre uma harmonia divina que existe na natureza. De tudo respeitar uma única lei, que é a lei de Deus. Então, o que nós vemos hoje de ciência, as leis, os dogmas religiosos, as leis civis, tudo isso são nomes que nós damos em pequenas partes, né, de um conjunto de coisas que são regidas pela lei divina. Então, a lei de Deus é a lei natural. Lei de Deus, lei natural e a lei do amor, podemos interpretar que é a mesma coisa. Tá? Então, em vão nós ainda fazemos essas separações, né? Não totalmente em vão, porque, como eu disse, serve ainda para facilitar o nosso aprendizado. Porém, temos que ter consciência de que a lei de Deus, a lei divina, a lei de amor, é isso que rege o nosso mundo. Tudo na criação tem sentido e é regido por esta lei, né? Então, quando nós pegamos lei divina, nós costumamos entender como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa que não nos atinge, uma coisa mais voltada para a religião. Quando nós pegamos lei natural, lembra para a gente muito da natureza, das leis da física, da matemática, da química, da biologia, mas não acrescentamos a parcela da divindade nessa lei natural. E quando nós falamos lei de amor, ainda parece para nós um estado utópico que nós vamos demorar para chegar. Mas a verdade é que Deus está presente em todas as coisas. Então, esta lei divina, ela nos circunda, né? E nós conseguimos sentir isso através do que nós chamamos de lei natural. E isso tudo chega até nós com muito, muito amor, né? Então, não é possível a nossa compreensão plena se nós separarmos as coisas. Nós precisamos unir esses conceitos e entender que essa lei divina, né, é aquela que rege a nossa vida e que ela rege todas as coisas com amor. Então, a lei de Deus não é mais uma lei voltada para a religião. A lei natural não é uma lei mais voltada só para a ciência. E a lei de amor não é um estado de utopia que nós vamos chegar. Essas três coisas, elas são uma só, que nós podemos chamar de lei de Deus ou lei natural, porque Deus também é essa natureza que nos envolve, né? Bom, todos sendo regidos pela mesma lei, que é o que a resposta, né, o finalzinho da resposta dos espíritos a esta questão 540, desde o átomo primitivo, então, até o arcanjo, a mesma lei. Da mesma forma, as coisas vão acontecendo. Então, só para a gente ter ideia, né, o que é esse conceito de átomo? Átomo é uma palavra que significa indivisível. Então, foi um conceito filosófico que começou com Leucipo e Demócrito, onde se imaginou, se eu pegar uma parte da matéria e dividir isto até no último pedacinho, como que eu vou chamar esse último pedacinho?
Então vem da filosofia, da curiosidade humana, do poder investigativo que fez também o ser humano dominar sobre as outras espécies. Então essa curiosidade mesmo, né? Surgiu essa dúvida e elaborou-se uma teoria que, se eu dividir uma parte da matéria até um último pedacinho, esse pedacinho eu vou chamar ele de átomo. A partir do momento que eu não conseguir dividir, esta vai ser a menor partícula, né, da matéria. E então ela é indivisível. Daí o nome átomo. Esse conceito evoluiu, né? Nós estamos falando aqui da Grécia Antiga, né? Esse conceito evoluiu, parte ali já surgindo na Idade Média, né? Com Dalton, começa então um novo estudo, onde atribui uma forma para o átomo. Então, tem esse modelo que chama modelo atômico de Dalton, depois de Thomson, Rutherford, de Bohr e Summerfield. Hoje nós sabemos que o átomo, na química, ele não é mais a parte indivisível da matéria. Hoje nós conhecemos as subpartículas que formam o átomo. Tá? Então o átomo não é mais indivisível, mas esse conceito ele continua. Tá? O conceito do átomo então é essa partícula pequena, minúscula, indivisível. Embora hoje nós sabemos que já é possível decompor o átomo e tem subpartículas atômicas. Mas pegando esse conceito de indivisível então, que é a menor partícula, a mais simples também, até o arcanjo. O que é o arcanjo? O arcanjo é como se fosse ainda uma escala, né, de hierárquica ainda maior do que o anjo. E o anjo já traz para nós uma ideia de divindade, de espírito puro, que Kardec vai explicar para nós também no livro Céu e Inferno. Quando analisa o que são os anjos, o que são os demônios, né? Demônios, esses espíritos que a gente costuma figurar eles, né? E trazer uma forma como aqueles que são espíritos malignos. Kardec interpreta para nós que são espíritos ignorantes, ainda equivocados, e os anjos são, né? E os arcanjos também, aqueles que já passaram pela escala evolutiva, têm uma compreensão plena de Deus e trabalham a favor, ao lado de Deus, né? Então, o arcanjo podemos entender como esse grau alto de evolução que todos nós vamos chegar. Jesus disse isso, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós vamos chegar, todos nós, humanidade, vamos chegar nesse estado evolutivo. Bom, falando então da nossa evolução, de nós, seres humanos, da mesma forma que nós não podemos ou não devemos separar a lei de Deus das outras leis que regem o universo, que na verdade essas outras leis são subdivisões da lei divina. A lei divina ela está em todo lugar e é uma lei natural. As outras leis são ramificações da lei divina para facilitar a nossa compreensão. Quando eu falo então da lei da gravidade, eu estou falando, né, de uma lei que é uma ramificação, é uma lei divina, a lei divina coordenando, mas eu chamo isso de lei da gravidade, como uma força, né, que atrai ali os objetos para o centro da Terra, enfim, através do magnetismo, beleza. Eu estou pegando uma parte, né, da lei divina e decompondo ela. Tá? Quando eu falo da lei do eletromagnetismo, quando eu falo do sistema metabólico, quando eu falo das leis químicas, físico-químicas, eu estou falando da lei de Deus e trazendo isso para a nossa compreensão, tentando deixar mais simples a compreensão, como se fosse uma equação matemática muito grande que eu vou resolvendo parte a parte. Depois que eu resolvo as partes separadas,
eu preciso de um resultado dessa equação toda. Então eu compreendo a equação toda. É esta a ideia que nós temos que ter com a lei divina. Eu subdivido ela para eu ter uma compreensão melhor, mas tem que ficar muito claro para mim que eu estou tentando entender a lei de Deus. Da mesma forma, então, que eu não separo isso, eu não separo as outras coisas. Eu não devo separar, por exemplo, os caracteres religiosos do científico e do filosófico, que a doutrina espírita vem justamente para unir essas coisas e melhorar a nossa compreensão das coisas. E nós fazemos isso até no meio religioso. Quando eu pego, por exemplo, o livro do Gênesis, né, a gente subdivide ali a Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Muitas vezes nós temos preconceito com o Antigo Testamento, porque Jesus vem para estabelecer uma nova aliança, né? E aí a gente acha que antes, então, tudo que foi caminhado, tudo que foi percorrido até a chegada do Cristo, hoje em dia não faz mais sentido. Quando nós pegamos o livro do Gênesis, nós percebemos que faz muito sentido. E que as coisas têm um direcionamento desde a criação. A mesma lei. Então, quando eu falo de Gênesis, eu consigo assimilar com o Evangelho, eu consigo assimilar com a doutrina espírita, eu consigo assimilar com a ciência, consigo assimilar com a filosofia. No fim das contas, é tudo a mesma coisa, porque vem tudo da mesma lei. Escrito de maneira diferente para satisfazer não só uma sociedade do momento em que aquilo foi escrito, mas à medida que a sociedade também vai evoluindo, ela vai entendendo a dimensão. Então, nós hoje, com os conhecimentos que temos mais capacidade de entender o Gênesis e ele fazer mais sentido para nós do que um livro de historinha de Adão e Eva, de Arca de Noé. Nós conseguimos ver o amor de Deus desde o princípio das coisas. É isso que a gente vê no livro do Gênesis. Bom, quando nós falamos então da nossa evolução, quando nós falamos do átomo, isso remete para nós ao início da criação. Ao início da criação, tá? Nós vamos pegar então o capítulo 1 de Gênesis, e nós vamos ver a criação do nosso planeta, né? Nós vamos entender que é pela mão do próprio Cristo. Mas, mais do que isso, nós vamos ver todo um conceito que a doutrina espírita já traz hoje, todo um conceito que a doutrina espírita já traz hoje, sendo explicado desde o início pelo Gênesis. Então, no capítulo 1 de Gênesis, vem dizendo para nós aí da formação das coisas, já no primeiro versículo vai falar para nós da criação, primeiro capítulo, né? Da criação do universo e da criação do nosso planeta, né? Por consequência. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos aqui, então, uma explicação do início da criação do universo. O Espírito de Deus pairando sobre as águas, nós podemos imaginar esse pairar, né, que é como se fosse assim um beija-flor, quando ele paira, né, e fica batendo asas. Isso remete para nós, então, um vento de criação, né, uma ação que produz um vento de criação sobre as águas.
Água está em todos os lugares. Nós precisamos de água para fazer tudo. E através da transformação das coisas, de forma direta ou indireta, nós precisamos da água para gerar qualquer coisa. Água está muito relacionada, então, com o conceito de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o fluido primitivo que é modificado para gerar tudo que tem no universo. Então, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, ventando, uma ação de ventar, e aí vento, respiração, vem da mesma etimologia da palavra pneuma, que também significa espírito. E as duas coisas que só Deus cria, fluido cósmico universal e espírito. Então, esse primeiro e segundo versículo de Gênesis está falando para nós de um Deus criador de tudo. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Deus chamou de dia a luz, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, o Espírito de Deus paira sobre as águas, remetendo para nós a fluido cósmico universal e espírito, e tem a criação da luz. Luz, se nós fizermos uma analogia deste versículo 3 com o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos entender que essa luz que está sendo falada aqui é o próprio Jesus Cristo. Então é Deus criando espírito novamente. E qual espírito que é trazido aqui como exemplo? Jesus, o guia e modelo da humanidade. Então o espírito que é trazido como modelo no Gênesis é o Cristo. Tá? Por quê? Numa ordem cronológica, faz sentido o Cristo ser criado para depois o nosso planeta ser criado. Porque o nosso planeta foi criado pelo próprio Jesus. Então, Jesus aqui, a criação do Cristo sendo resumida em 2 versículos, no 3 e no 4, quando Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, mostra para nós que é o Cristo, que é a nossa luz, se transformando até atingir um estado de espírito puro, crístico, que pode, inclusive, trabalhar diretamente com Deus para formar grandes coisas, como o nosso planeta. Tá? Então, a luz se fez. Este Espírito Jesus, criado por Deus, através do seu esforço, se transformou para se tornar um Espírito crístico, puro e com responsabilidade suficiente para conduzir a criação do nosso planeta. E Deus viu que a luz era boa. Deus não viu que era bom ter luz. Então aqui não é a luz física. Não é a luz relacionada com a intensidade luminosa. É a luz relacionada com o Espírito. É a luz, Deus viu que a luz era boa. Então este Espírito que é a luz era bom. Nós vamos ver depois que tudo que Deus criou era bom. E aí o conceito evangélico que reconhece-se a árvore pelo fruto. Primeiro Cristo teve que se fazer bom, para depois construir junto com Deus as coisas boas, construir o nosso planeta. Tá? Então, Deus viu que a luz era boa. Essa luz, então, teve merecimento para fazer as coisas. Aqui nós estamos falando do início da criação, meus amigos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai detalhar para nós, tá? esse momento, esse período, né, de alguns milhares de anos, milhões de anos, em que Jesus trabalha com a sua equipe espiritual
para formar o nosso planeta. Depois disso, então, começa todo um processo de criação. Tem a divisão, né, no segundo dia aqui uma divisão entre águas, né, faz-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. Então, a água, fluido cósmico, essa separação de massas de fluido cósmico, e Deus distribuindo estas massas de fluido cósmico para os espíritos responsáveis pela criação manipular esse fluido cósmico fazendo coisas, assim como Jesus manipulou fluido cósmico para construir o nosso planeta. Tá? O que isso remete para nós também? A principal teoria hoje aceita da criação do universo. Quando tem a grande explosão, uma matéria condensada começa a se dissipar, se separar. Fluido cósmico, então, matéria, uma separação entre águas e águas, entre matéria e matéria. E até hoje o universo vem se expandindo desde este primeiro momento. Então, o segundo capítulo falando para nós de uma criação geral. Houve uma tarde e uma manhã, um segundo dia. Primeiro e segundo dia da criação não tem uma frase que vai finalizar todos os outros dias, que é Deus viu que era bom. Primeiro e segundo dia não tem. Do terceiro em diante tem. Deus dá uma ordem, essa ordem é executada e Deus vê que aquilo é bom. Então tem um ateste, um controle de qualidade realizado por Deus sobre a criação que foi feita. Mas sendo Deus perfeito, subentende-se que tudo que Ele cria já é perfeito, igual a Ele. Então não faz sentido Deus falar que é bom uma coisa que Ele mesmo criou, porque obviamente aquilo já ia ser bom. Para Deus atestar uma coisa e falar que ela é boa, ela necessitava ser feita por outra pessoa. Só assim faz sentido esta frase. Isso remete para nós a criação do nosso planeta. Então, primeiro e segundo versículo, primeiro e segundo dia da criação, falando da criação das coisas do universo, criação geral. Do terceiro em diante, criação do nosso planeta através das mãos de Jesus Cristo. E Deus dando a ordem, o Cristo executando e vendo que era bom. Onde que entra então, como que começa a nossa evolução? Através do princípio inteligente. Nós vamos para a questão 24, 23 e 23, né? De O Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Kardec faz essa pergunta. A resposta é bem simples. O princípio inteligente do universo. Tá? Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, como ambos se confundem no princípio comum, para vós são a mesma coisa. Princípio inteligente, então, é o mesmo espírito. Tá? O espírito é um princípio inteligente evoluído. Como que se dá essa evolução do princípio inteligente? O princípio inteligente, ele evolui primeiro passando por experiências até se tornar espírito. Essas experiências elas começam no reino mineral, depois no reino vegetal, reino animal e depois o estágio de humanização, onde o princípio inteligente se torna espírito. Reencarnou, então, pela primeira vez em um corpo humano. Princípio inteligente deixa de ser chamado de princípio inteligente para ser chamado de espírito. Ele faz toda uma jornada evolutiva, então, e depois
princípio inteligente, né? Faz essa jornada evolutiva e, por último, chega nesse patamar de espírito, princípio inteligente no universo. Então é o momento em que o princípio inteligente começa a ter dimensão, começa a ter a capacidade de inteligência característica dos seres humanos. O ser humano é a raça que foi escolhida para receber, para que reencarne espírito. Antes disso, o princípio inteligente habita os 3 diferentes reinos da criação. Nós vamos então na questão 607 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado assim: dissestes, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase de desenvolvimento? Numa série de existência que precedem o período a que chamais humanidade. Kardec então indaga: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Aí os espíritos respondem: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e responsabilidade dos atos. Assim, à fase da infância se segue a adolescência, vindo depois a juventude e a madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante a Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem, de novo, gente, a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito seja o que for sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Nesta questão, então, nós vemos a evolução do princípio inteligente até se tornar espírito. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, pessoal, olha isso. No terceiro dia, Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu para que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme Deus chamou terra e o ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. No Livro dos Espíritos, quando Kardec vai fazer uma divisão sobre os seres, ele divide os seres entre orgânicos e inorgânicos. Seres inorgânicos, aqueles que não têm vida, seres orgânicos, aqueles que passam a ter vida. Como que entendemos isso então? Reino mineral, seres inorgânicos. Reino vegetal, animal e hominal, seres orgânicos, têm vida. O começo do terceiro dia da criação fala para nós de criação do solo e criação da água.
E na química a gente divide, né, em dois grandes grupos também dos elementos orgânicos, dos compostos orgânicos e inorgânicos. Tá? Quando nós pegamos essa divisão da química, essa primeira divisão aqui do capítulo 3, ela está falando de seres inorgânicos. Água, basicamente os seres orgânicos, né, os compostos orgânicos, são aqueles que têm carbono na sua estrutura. Os inorgânicos não têm. Podemos resumir de maneira bem simples assim. A água não tem carbono na sua estrutura, a maioria dos minerais, né, que compõem o nosso solo também não tem. Então está remetendo para nós ao primeiro estágio de evolução do princípio inteligente, no reino mineral, onde o princípio inteligente vai aprender as ligações mais simples. As ligações dos compostos inorgânicos, elas ocorrem, né, através de interação eletrostática. Probleminha de internet. Tivemos um pequeno probleminha de internet. Voltamos então. O terceiro dia da criação, ele fala dessa primeira parte então dos seres inorgânicos, com os minerais, né, o solo e a água. Princípio inteligente então, habitando esse primeiro estágio. Aprendendo as ligações mais simples através da interação entre carga positiva e negativa e a aproximação. Aprende então a maneira mais simples de unir átomos através das ligações iônicas, que nós chamamos. Terceiro dia, então, a Terra também começa a produzir vegetação. Depois do reino mineral, o princípio inteligente habita o reino vegetal. Tá? Reino vegetal aí, o ser já começa a ter vida. Então, parece um pouco confuso, porque a gente sempre assimila ser com algo que já tem vida. Quando fala então dos seres inorgânicos, o princípio inteligente está aprendendo apenas o início ali das ligações, mas não tem vida. Significa que neste estágio não há fluido vital compondo o conjunto princípio inteligente e hospedeiro do princípio inteligente. A pedra, então, não tem vida, mas é algo criado por Deus. Nós vemos isto no Evangelho em Mateus 3, 9 e 10. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Aqui já numa perspectiva do povo escolhido, né, dos filhos de Deus, como sendo os filhos de Abraão. Mas nesse versículo aqui, quando Jesus fala que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, é o quê? A evolução do princípio inteligente até espírito puro. Começa pelos minerais, pelas pedras, né? Depois então passa pelos vegetais, que nós vimos aqui no terceiro dia. O quarto dia, ele fala da criação dos astros, né? Ele fica
numa didática assim, para o nosso estudo de hoje, ele fica um pouco deslocado, nós teríamos que estudá-lo à parte. Mas o que nós vemos então do 5º dia em diante, criação dos animais, e no 6º dia, criação do homem. O Gênesis então, pessoal, está falando para nós da evolução do princípio inteligente, desde o átomo até a criação do ser humano. Cria-se então o ser humano, imagem e semelhança de Deus. O que difere o ser humano das outras criaturas é que nós temos consciência dos nossos atos, uma ideia de um ser superior, raciocínio contínuo e livre-arbítrio. Então, mais do que simplesmente jogados, à deriva numa vida que vai nos conduzir, como através do instinto os animais são conduzidos, agora, como seres humanos, nós participamos da vida, co-criamos com Deus, atuamos na criação. De uma forma ou de outra, conseguimos ser co-criadores, que é o conceito que é trazido no livro Evolução em Dois Mundos, através de André Luiz. Quando nós tomamos, então, quando nós passamos, então, a participar na criação, nós temos mérito sobre aquilo que nós fazemos. E nós temos consequência dos nossos atos. Porque nós fazemos isso através do livre-arbítrio. Tomamos escolhas e a partir daí temos a consequência das nossas escolhas. Começa então, talvez a parte mais complicada da nossa evolução. Porque à medida que nós fomos evoluindo e percebendo que nós dominávamos outras criaturas, que uns eram mais fortes que os outros, nós começamos a ter escolhas voltadas para nós mesmos, isto é, o mal, criado por nós mesmos. Fazendo mal, nós começamos então a ter consequências negativas, precisando nos reajustar à lei de Deus, e aí vem um período de reencarnação. Reencarnação, reencarnação. E vamos reencarnando para evoluir, como espírito. Mas à medida que nós vamos cometendo o mal, nós vamos atrasando esta evolução, porque deixamos de fazer o bem no presente e já plantamos um momento em que vamos ter que arcar com as consequências disso no futuro. Então, quando nós fazemos o mal, não é só o momento em que nós deixamos de fazer, que nós fazemos o mal que é prejudicial. Não, o futuro também, porque eu vou ter que gastar tempo no futuro para reaver aquilo. Pelo contrário, quando eu vou fazendo o bem, esta evolução ela vai se tornando mais rápida. Então, entre o átomo e o arcanjo, tem a parte difícil, a que nós estamos agora, a parte complexa, de saber o que fazer da melhor forma. Nós até sabemos, mas ainda falta boa vontade. O nosso desafio agora é abrir mão das recompensas instantâneas, materiais, para, através da fé, conseguirmos vislumbrar as recompensas posteriores, que são as espirituais. É voltar o nosso olhar para o espírito e deixar de voltar o nosso olhar para a matéria. Então, nós vamos traçar essa jornada evolutiva. E temos uma ferramenta maravilhosa, temos um conhecimento que nos auxilia nisso, que é o conhecimento da doutrina espírita. Hoje nós temos consciência plena de tudo que tange, de tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia e que nos auxilia
nesta jornada evolutiva. Jesus veio com a lei do amor e o Espiritismo vem para explicar essa lei, a necessidade de fazermos isso e nos dá uma dimensão, né, de que seremos um dia espíritos puros. Então temos o início do átomo, estamos no momento da transformação desse espírito até chegarmos ao patamar de arcanjo. Nós separamos aqui o item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão do Homem Inteligente na Terra, é o item, onde é perguntado: a natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ele atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Gente, a natureza da ferramenta mostra a finalidade para que ela foi criada. Tá? Nós, como seres humanos, quando Deus nos criou, no 6º dia da criação, Deus viu que era muito bom. Então nós fomos criados para sermos pessoas boas. Hoje, com tudo que ocorre, parece que não, sabe? Mas o intuito da nossa criação é de nós sermos seres bons, de nós sermos co-criadores junto com Deus. O que veio ocorrendo desde que nós tomamos consciência de que podemos tomar vantagem em algumas situações, que é o mal, a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo, nós começamos a errar, nós começamos com o mal. Isso é levantar enxada contra o dono do jardim. Tá? Isso é quando nós tomamos essas decisões equivocadas e contrárias à lei de Deus. E quando nós julgamos, né, o outro que erra, se fosse um outro nos julgando, falaria: merece ser expulso do jardim. Né? Está levantando a enxada contra o jardineiro. E essa frase não é colocada à toa na missão do homem inteligente no universo. Remete para nós ao Gênesis. Quando Adão e Eva cometem o pecado, que é exatamente a entrada do mal no mundo, não podem mais ficar no jardim. São expulsos do jardim. Por quê? A harmonia entre criatura e criador foi quebrada. Então, quando nós fazemos o mal, nós desconectamos de Deus, nós perdemos a sintonia com o Pai. E isso nos atrasa na nossa evolução. Mas a misericórdia de Deus permite nós irmos reencarnando, até nós evoluirmos. E o futuro, né, a nossa natureza criadora, vindos de Deus, como filhos dele, tendo essa centelha divina dentro de nós, é que nós nos tornemos espíritos puros, vindos do átomo, simples e ignorantes na criação do espírito, até tornarmos arcanjos, tornarmos seres superiores, espíritos puros na criação. Então não desanimemos, nós vamos chegar nesse patamar. O momento agora pode parecer difícil, mas precisamos ter boa vontade. E precisamos agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa de termos à nossa disposição o conhecimento do Evangelho, do Gênesis, do Espiritismo e principalmente o amparo de Deus através dos benfeitores amigos que sempre nos ajudam. Então nós agradecemos, já finalizando o nosso estudo, que em quase 1 hora aí nós percorremos a jornada evolutiva da humanidade desde o princípio inteligente até o nosso estágio atual, seres humanos, e entendendo que nós vamos chegar. Deus quer que nós sejamos arcanjos, que nós sejamos espíritos puros,
assim como Jesus. Ele nos criou para isso. E quanto mais nós fizermos o contrário, nós vamos atrasar essa chegada. Mas a misericórdia de Deus é tanta que mesmo que a gente não queira, nós estamos condenados a esse estado de felicidade. É a única coisa que nós estamos condenados nesse mundo. Sermos felizes. Que Jesus abençoe todos nós, nos dando bom ânimo para nós seguirmos em frente. Obrigado a todos pela companhia, pela participação. Vamos encerrar com a nossa prece. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos abençoe. Jesus, Criador do nosso planeta e condutor da nossa vida, ilumine a cada um de nós, nos dando sabedoria e bom ânimo para seguirmos em frente. Porque o nosso futuro é o melhor possível. O que nos aguarda no futuro, Senhor, é a felicidade. E parece que nós ainda negamos esse estado futuro. Senhor, nos ajude, nos dê bom ânimo, nos ajude a sermos sábios e tomarmos as melhores decisões. E acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade bendita que estivemos reunidos aqui em seu santo nome. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigado. O estudo será colocado no nosso canal, no YouTube. Que Jesus nos abençoe, nos dê outras oportunidades de estarmos aqui reunidos, né? E que nós possamos aí ter bom ânimo e fé para trilhar esse caminho rumo à felicidade. Muito obrigado a todos.